Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bem, gente, como vocês já sabem, aqui no canal eu trago vídeo de tudo quanto é tipo de coisa, né? Receitinha, mostrando alguma coisa que eu compro, falando sobre aniversário. Então, de tudo um pouco eu trago aqui, né? E aí eu tava pensando, já pensei muitas vezes, né? E essa semana eu fiquei pensando um pouco também se eu fazia ou não fazia. Aí conversei com a irmã minha que mora em Curitiba sobre a ideia de trazer esse vídeo. E aí pedi algumas fotos para ela, né? Que ela tivesse lá, porque até então eu não tenho nenhuma aqui, não tenho álbum de fotos antigas, então pedi para ela. Aí ela me mandou algumas assim bem antigas que ela tinha, até deixei para fazer a capa do vídeo, né, para vocês verem um pouquinho aí. Na capa, né, do vídeo vocês já veem. E aí eu vim e resolvi contar para vocês, pessoal, um pouquinho da minha história, de como foi a minha infância. Tem aí o meu primeiro vídeo de apresentação, mas é uma apresentação diferente, né? E aí eu resolvi trazer aí, um pouquinho para contar para vocês de como foi a minha trajetória. Pode ser que fique um pouquinho longo, mas eu queria que vocês me conhecessem um pouco. Talvez algumas pessoas aí já até sabem da minha história, né? Que são inscritos no canal, já conhecem um pouquinho da minha história. E para quem não conhece, eu resolvi trazer. É um pouquinho difícil de falar, sobre pelas coisas que eu passei na minha infância, mas eu quis trazer aí para vocês conhecerem um pouquinho aí para quem não conhece. Se vocês estiverem escutando algum barulhinho no fundo aí, pode ser que seja as crianças brincando, barulho de carro passando na rua, vizinhos, então relevem, tá? Vamos começar. Eu sou de 94, né? Eu nasci e fui criada aqui na cidade de Jacupiranga, né? Então, eu nasci de lá pra cá são 28 anos aí morando aqui, né? E aí eu sempre morei num sítio, né? Aqui mesmo na cidade de Jacupiranga, eu morava num sítio que era na estrada do Barro Branco. Pode ser que algumas pessoas aí conheçam, né? Pega a estrada sentido Dourado, mas daí entra para a estrada do Barro Branco. E de lá eu cresci junto com os meus irmãos, junto com os meus pais, né? E eu me lembro que um pouco da história que eu quero até relatar para vocês aqui, que é o fundamento do vídeo é esse, né? Da minha infância, o que eu passei na minha infância. Quando eu tinha aí por volta de 7 anos de idade, aconteceu uma tragédia na minha família, né? Nós somos aí irmãos, nós somos em 12 irmãos, né? Os meus pais sempre foram da igreja, né? Quando eu nasci, os meus pais já eram evangélicos, então nós somos aí em 12 irmãos, né? E é sobre isso que eu queria falar. No ano de 2003, aconteceu uma tragédia na família, uma chuva forte, muito forte, que deu por sinal no ano de 2003, era 22 de fevereiro de 2003, na madrugada, né? Era numa madrugada, deu uma chuva muito forte. E aí eu lembro que eu tinha aí por volta dos meus 7 anos de idade, quando tudo isso aconteceu. Na madrugada desse dia, a nossa casa veio desabar, né? E eu me lembro, hoje, eu parando para pensar assim, é como se passasse um filme na minha cabeça, né? A gente sempre morou naquela casa até então, né? Eram bastante irmãos, mas sempre cabia todo mundo certinho, né? Só tinha uma irmã minha que já era casada, que já não morava mais lá, ela morava na mesma cidade aqui, só que em outro bairro, né? E aí, quando foi pela madrugada, essa chuva forte começou. Eu me lembro que nessa parte que o meu pai conta, né? Ele levantou de madrugada, conversou com a minha mãe, né? Pra saber se tinha tirado as coisas da tomada e tal. Porque a minha mãe era muito disso, né? Começou da trovoada. Eu também sou assim, né? Começou da trovoada, eu já corro, tiro televisão, geladeira da tomada, para não ter perigo de queimar as coisas e tal. E minha mãe também era desse jeito, né? E aí eu lembro que eles contam que
Eles levantaram para tirar as coisas, cobrir som, cobrir ferro, né? Naquela época eles cobriam tudo isso para não ter perigo de raio e tal. E aí o meu pai levantou, foi na beira da porta e meu pai sentiu como se a casa meio que tivesse mexendo, né? E ele olhou assim para baixo no bananal que tinha, já estava tudo alagado, né? E minha mãe estava na mesa da sala, cobrindo o som, cobrindo as coisas que tinha. Minha mãe sentiu como se a mesa estivesse empurrando ela. E eu lembro até que ela contava assim depois, né, que ela achava que era meu pai que estava empurrando a mesa, né? Mas não era. Já era o barranco empurrando a casa, né? E ali tudo aconteceu. Quando meu pai percebeu que a casa estava desabando, ele correu para fora. Ele conta que ele se segurou, acho que numa bananeira, se eu não me engano. E aí ele pedia para Deus, né, que livrasse a família dele, no caso, né, a nossa família, porque que aquilo tudo estava acontecendo e tal. Foi uma coisa muito rápida. E a minha mãe ficou presa entre uma porta que caiu junto com a minha irmã, né? E ali em cima vinha muitos blocos da casa que caíam em cima dela. Eu lembro que o meu irmão mais velho, que hoje em dia continua morando lá nesse sítio, onde a gente morava, quando ele percebeu também que a casa estava caindo, né? Porque foi muita barulheira, todo mundo se acordando. Eu lembro que ele me puxou de um jeito assim que não sei como que aquilo aconteceu. Só sei que ele me puxou, a gente caiu por cima de uma parede. Eu não sei nem se ele se lembra, né, dessa parte, mas eu lembro como se fosse um filme, assim, sabe, gente? Ele pulando por cima da parede que ia caindo, ele me puxou, e nisso que ele me puxou, ele levou um choque, acho que se eu não me engano, no ombro. Ele teve um corte na cabeça que, se eu não me engano, também ele levou 16 pontos na cabeça. E ali o tempo foi passando, muita trovoada, aqueles raios assim bem fortes que clareava tudo. E meus irmãos pedindo socorro, pedindo socorro. Na época minha mãe tinha os gêmeos, né, que eles deviam ter aí, acredito que 2 anos, eu acho, não sei se chegava a passar disso. E os gêmeos dormia cada uma de umas irmãs minhas, né? Um dormia com um e outro dormia com o outro. E como era bastante irmãos, tipo assim, alguns dormiam na sala, né? Dividia, né? Tinha beliche, um dormia em cima, outro dormia embaixo, outro dormia no sofá. E aquele dia tinha feito muito calor, né? E aí quando veio essa chuva aconteceu tudo isso. Teve um irmão meu que hoje já é adulto, né? Ele ficou preso das pernas, ele era pequenininho, dos gêmeos, ele ficou preso da perna para cima, ele ficou soterrado, ele só mexia só as perninhas para baixo. Eu lembro que meu pai conta que meu pai puxou ele assim, né, pelas pernas. O que faz par, né, com ele de gêmeos, praticamente quase ele morreu também, porque ele engoliu muita água suja, né? Eu me lembro que eu saí sem ferimento nenhum, é por Deus mesmo, né? Eu falo que Deus me deu uma segunda chance, porque eu me lembro que eu fui uma das únicas que não precisou ir ao hospital, porque eu não tive ferimento nenhum, né? Graças a Deus e o meu irmão que conseguiu me puxar, eu não tive ferimento nenhum. Mas em compensação aos outros, acredito que todos eles teve assim, alguns ferimentos leves, mas teve, né? Eu lembro também que nessa época também, o quarto do meu pai da minha mãe, do meu pai, foi o único cômodo da casa que não caiu. E era o cômodo que a minha irmã especial, que a gente também tinha uma irmã que era especial, né? Ela dormia junto com os meus pais. E foi o único cômodo da casa que não caiu. E ela, de todas as coisas que foram acontecendo, ela ficou dormindo. Quando os policiais foram lá resgatar ela estava deitadinha na cama. Eu não lembro se ela estava acordada já ou não, mas na beira da cama assim estava cheio de água. Eu acredito que ela estava dormindo, porque eu lembro ainda que minha mãe falava assim que se ela tivesse se acordado e sentado tal para a beira da cama, ela teria caído e ela morreria afogada, porque ela era inocente, tipo, ela não sabia nada, sabe? Ela não falava. Então, ela era uma criança especial de tudo.
E voltando um pouquinho no assunto, é, as coisas foram acontecendo, os meus irmãos gritando, pedindo socorro, quem ia conseguindo sair debaixo de toda aquela coisa que, né, de bloco, tudo quebrado, todas aquelas coisas, barro, né, no meio da lama, quem ia conseguindo sair, ia ficando perto, né, do poço assim que a gente tinha, que era o poço que a gente tirava água para tomar, ia ficando ali junto, muita chuva, muito relâmpago. E eu lembro que meu pai gritava por socorro, e era muita chuva. Eu não lembro se os vizinhos escutavam ou não, porque a nossa casa era até um pouco afastada das outras casas que tinha assim lá no meio da fazenda, né? Então as outras casas eram até mais próximas. E eu acredito que acho que meu pai foi pedir socorro até para o encarregado, né? Para eles virem ajudar. E eu acho que devia ter sido assim por volta das 2, 3 horas da manhã quando isso aconteceu. E meu pai veio para a cidade para pedir socorro. Sofreu também para atravessar porque além de tudo estar alagado, caía muita barreira, né, barro assim, na estrada, né. Então ele sofreu bastante para chegar até a polícia, né, para pedir socorro. E nessa que a nossa casa caiu, a gente perdeu 2 irmãos, né, soterrados. Então, assim, foi um sofrimento assim, muito grande que a gente passou. Eles não conseguiram sair com vida. Eles tiveram que ser retirados de lá com ao amanhecer do dia, né? Foi uma máquina, acho que se não me engano, retroescavadeira que fala, para tirar eles de lá, porque eles não conseguiram sair a tempo, não conseguiram tirar ele a tempo, eles não tiveram força para sair. E uma das coisas que eu me lembro, assim, que é bem vago, mas eu consigo me lembrar, é que um deles, na época, acho que tinha 9 anos. O outro, eu não lembro se ele tinha 16 ou se ele tinha mais do que isso. Mas eu me lembro bem vago, assim, que um deles tinha erguido uma pedaço da parede e gritava por socorro. E quando, não lembro se foi meu pai ou se foi uma outra pessoa da fazenda que foi lá correr para ajudar ele, para tirar ele, a parede que ele tinha levantado caiu em cima dele, né? E ali já não conseguiram mais achar ele porque era muita escuridão, só se via as coisas através do relâmpago e se escutasse chamar ainda pelo barulho da chuva, tudo, né? Então era muito barulho, então era difícil ouvir, né? Só se gritasse mesmo assim. E ali não conseguiram enxergar mais ele e era muito barro que caía junto com a árvore, tudo que vinha, sabe? Já vinha arrastando tudo. E aí não conseguiram tirar ele. E ali ele ficou, ali ele morreu. O outro irmão meu também, que era o mais velho, não lembro se era o mais velho ou se foi com o mais novo que aconteceu isso. Também não foi conseguido resgatar com vida. E quando amanheceu o dia, foram lá, depois de muito tempo cavando, acharam ele. Eu lembro que meu pai dizia assim que era para cavar com cuidado, para que não machucassem ele, né? E tem até um policial conhecido aqui na cidade que esteve presente lá para ajudar nas procuras, né? E tinha que esperar o dia amanhecer para acalmar a chuva um pouco, para conseguirem mexer, porque não parava de desbarrancar, né? Então, assim que amanheceu o dia que eles foram mexer. E aí o encarregado chamou a gente para ir para casa dele, né? E aí todo mundo deu a mão e atravessou a estrada, assim, porque estava muito cheio. Então, todos os que conseguiram sair, foi dada a mão para atravessar um rio que se formou no meio da estrada até chegar na casa do encarregado. Para se secar, né? Até mesmo vestir uma roupa deles lá que eles tinham para ficar lá abrigado lá, né? E aí quando amanheceu o dia, que eles perguntaram se tinha mais gente lá, e aí foi falado, né, que tinha os 2 que tinham ficado, que não tinha conseguido sair.
E tinha essa minha irmã que era especial, que também estava nesse quarto. E aí eles foram lá, arrombaram a janela para conseguir entrar por outro lado. Conseguiram tirar ela intacta e levaram ela para lá também. E conseguiram, depois de um tempo, conseguiram tirar os dois. Mas daí já era tarde demais, né? A gente sempre viveu naquele lugar. Era simples, humilde demais, mas tipo assim, eu passei ali durante esses 7 anos que eu morei ali. A gente ia pra escola cedinho, tudo junto, né? Com os menores que estudavam tudo junto. A gente chegava, a gente estudava de manhã, a gente passava a tarde toda junto brincando, se pegava, brigava, mas era aquele mesmo jeitinho, né? Quando dava por volta das 4, 5 horas por aí, a gente já começava a se arrumar, porque era bastante irmãos, então a gente se arrumava cedo para ir para a igreja, ia todo mundo junto para a igreja, voltava todo mundo junto de novo, aí às vezes até quando a gente voltava até com umas outras pessoas que moravam mais para frente da gente também, né? Voltava tudo junto da igreja, que era uma senhora que também tinha os outros filhos, então a gente voltava até chegar em casa, a gente vinha todo mundo junto, conversando. Foi uma fase assim, muito difícil. Hoje eu me lembro assim, eu sinto muita dor ainda, né? Eu fiquei assim com certo medo de quando chove, que dá trovoada, que dá vento. Eu sinto muito medo disso. Para mim dizer assim que eu consigo ficar sozinha em tempo de trovoada assim é bem difícil. Eu acho que no começo, ainda quando eu vim morar aqui depois de casado, tinha dias que eu ficava apavorada. Se eu estava sozinha aqui, eu descia para casa da minha sogra o mais rápido possível, só porque eu ficava morrendo de medo de ficar aqui. Hoje em dia, ainda até que Emily e Lorena juntas, assim, parece que eu consigo até mais me acalmar, sabe? Mas no começo era muito difícil. E já se passaram aí uns bons anos, foi em 2003 isso, mas a gente nunca esquece. É como se, quando eu me lembro, é como se passasse um filme na minha cabeça. Porque a gente sempre esteve junto, a gente brincava no bananal junto, de pega-pega, fazia a brincadeira que você coloca um bambu assim, senta um de um lado e senta outro do outro, tipo gangorra que fala, né? A gente brincava disso. Saía para buscar banana junto, tudo era junto, né? E a gente passou aí por essa fase que não foi fácil, a família toda sofreu, e aí logo a gente conseguiu uma outra casa no mesmo sítio um pouquinho mais para frente. Muitas pessoas ajudaram, né, a conseguir as coisas de novo, conseguimos bastante coisa até rápido, porque as pessoas se comovem, né, então bastante gente ajudou. Eu lembro que a gente ficou sem ir para a escola um bom tempo, porque era difícil, né, até se recuperar de tudo aquilo que aconteceu. Foi uma fase bem difícil. Relevem se você estiver escutando barulho aí, tá, pessoal? Tem um cachorro que tá latindo ali. E parando pra pensar assim, sabe? Olhando tipo lá atrás, assim, nossa, como era gostoso aquela fase, sabe? A gente tá tudo junto, tá brincando. A gente não sabe quais são os planos de Deus, né? Não sabe qual é a vontade dele. A gente não pode julgar, porque se ele permitiu que aquilo acontecesse, a gente não sabe o porquê, né? Tudo é permissão de Deus. Então a gente não pode julgar. Hoje, assim, eu acredito que eu tô com 28 anos. Hoje, acredito que um dele estaria aí batendo aí por volta dos seus 30. O outro acho que um pouquinho mais, né? Mas hoje só fica só lembrança, saudade. Depois que tudo isso aconteceu, a gente ficou mais um tempo lá no sítio, depois a gente veio embora para a cidade. E aí cada irmão foi se encaminhando. Uma casou, que já era casada, né, que morava em Jacupiranga, foi embora para Curitiba. A outra casou, foi embora para Campinas. O meu irmão mais velho continua lá na fazenda hoje, né, que ele cuida lá. Tem uma outra irmã minha também que mora lá ainda, né, e os restantes estão aí, moram aqui para a cidade, outros moram junto com os meus pais, outro foi embora para outra cidade.
E eu continuo por aqui também. Eu queria trazer para vocês aí, para não deixar o vídeo muito longo, queria contar um pouquinho dessa história aí para vocês, de quando era criança, que aconteceu comigo, né? Um pouquinho da minha infância, do que a gente passou. A gente era bastante irmão, a gente passava bastante dificuldade quando a gente era criança. Mas estamos por aqui, né? Deus tem nos sustentado, tem cuidado da gente e por aí vai. Depois de bastante tempo também que a gente já tinha vindo morar já para o centro da cidade, que eu digo, né? Porque a gente morava no sítio, então depois a gente veio para a cidade. Aos 16 anos, essa irmã especial também que eu tinha também veio a falecer. Ela passou uns bons tempos internada, era minha mãe que ficava com ela em Pariquera. E Deus resolveu levar ela para descansar, né? Porque de certa forma ela sofria, né? Então ela tinha crises muito forte, né? Então ela vivia tipo assim tomando os remedinhos dela e era cansativo também para ela, tadinha. Então Deus levou com ele um anjinho. Hoje os 3 descansam aí com o Pai, né? E não sofre a vida desse mundão que é aqui fora, né? Então hoje os 3 descansam junto com o Pai lá em cima. Então é isso, pessoal, quis trazer um pouquinho para vocês aí essa história. Dói um pouquinho falar sobre isso, mas a gente vai superando aos poucos, né? A minha irmã se chamava Irineia, o meu irmão mais novo se chamava Valdinei e o mais velho, na época eu acredito que ele tinha uns 16 anos dele, ele se chamava Valderi. Ele era o braço direito assim, do meu pai, para ajudar meu pai nas coisas em casa, né? Então meu pai gostava muito de fazer as coisas junto com ele. Ele saiu muito junto para fazer as coisas. Então acredito que faz falta para todo mundo. Faz falta para minha mãe, faz falta para meu pai, para os meus irmãos. Mas fazer o quê? Foi permissão de Deus, Deus quis que acontecesse, a gente tem que aceitar, né? Consegui contar para vocês aí um pouquinho de como foi. Eu não tenho foto deles assim para deixar passando para vocês aqui. Queria ter, mas eu não tenho. Hoje só fica essa lembrança pra gente. Trouxe um pouquinho desse relato para vocês aí. Para quem não conhecia, pode ser que alguém aí que estudou com eles, com os 2 meninos, pode ser que alguém que seja inscrito no canal aí chegou a conhecer eles, chegou a conhecer um pouquinho dessa minha trajetória, do que a gente passou lá no sítio. Pessoal, um beijo. Se não for inscrito no canal, ainda se inscreva. Deixa o like de vocês, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!